Mais de 70 mil pessoas infectadas pelo coronavírus já foram curadas em todo o mundo. A comemoração acontece em Hubei, na China, o local onde a doença surgiu. Brasil registra 98 casos confirmados de coronavírus. Todos eles estão se preparando para dar orientação. O que nós não desejamos é que as pessoas, apenas com uma coriza, procurem uma unidade de saúde, que não há necessidade. Caso Marielle, Rony Lessa e Elcio Queiroz vão a júri popular. Os dois estão presos há quase um ano e são mantidos em penitenciárias de segurança máxima. Justiça do Rio impõe redução de 25% em conta de água dos consumidores. A Companhia Estadual de Águas e Esgoto reduza a conta dos clientes ou então pague uma multa diária de R$1 milhão. Como o valor do petróleo influencia na vida do brasileiro? Estima-se que a gente vai ter um consumo menor de petróleo no mundo nos próximos trimestres. Brasil assina acordo militar com os Estados Unidos que dá acesso a mais de 100 bilhões de reais. Aqui foi assinado o acordo bilateral que, depois de aprovado pelos congressos dos dois países, poderá abrir o mercado de defesa americano para a indústria brasileira. Está no ar o seu jornal Tremembé. Apesar de todos os riscos da doença, principalmente para idosos, o número de pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus é animador. Em todo o mundo foram registrados mais de 150 mil casos da doença, porém o índice de cura é alto e até o momento mais de 70 mil já se recuperaram. A comemoração acontece em Hubei, na China, o local onde a doença surgiu. Mas agora é de lá que as boas notícias chegam. Este chinês, que já está recuperado, agradeceu a equipe médica e disse que gostaria que esses profissionais de saúde visitassem Wuhan como convidados de honra, sem máscaras e roupas de proteção. O britânico Conor Reid, que trabalha em Wuhan, também é um dos milhares de pacientes que já receberam alta. Ele conta que o governo chinês lidou com a situação da melhor forma possível. Ele diz que depois que o presidente Xi Jinping visitou a cidade, a vida começou a voltar ao normal. Tudo mudou, desde como fazemos compras e até como cuidamos da casa. Estamos nos adaptando e cada um está fazendo o melhor com o que tem. Já este bebê foi infectado pela Covid-19 com apenas 5 dias de vida. A mãe diz que ele passou quase um mês no hospital, mas hoje está curado e foi levado para casa. Estou muito feliz, finalmente me sentindo uma mãe. A família do bebê também ficou doente, mas todos se recuperaram. Apesar de todos os riscos da doença, principalmente para os idosos, o número de pessoas que já se recuperaram do novo coronavírus é animador. Em todo o mundo foram registrados mais de 150 mil casos da doença. Porém, o índice de cura é alto e até o momento mais de 70 mil pessoas já se recuperaram. Depois de quase um mês isolado no Japão, este casal americano comemora a volta para casa. Os dois faziam um cruzeiro e a mulher testou positivo. Rebeca precisou ficar longe do marido. Ela diz que passou por mais de 20 testes para ter certeza que estava livre da Covid-19. Agora, a americana dá um conselho simples para as pessoas evitarem o novo coronavírus. Lavem as mãos. And wash your hands. For the love of God, wash your hands. Levantamento do Ministério da Saúde, divulgado na sexta-feira, dia 13, contabiliza 98 casos confirmados de pessoas infectadas pelo novo coronavírus, que causa a doença do Covid-19. No Brasil, a região sudeste concentra o maior número de testes positivos para a doença. São Paulo lidera o ranking com 56 registros, segundo do Rio de Janeiro com 16 casos. Há ocorrências em 13 estados brasileiros. De acordo com o balanço, ainda há 1.485 casos suspeitos nos 26 estados brasileiros
e o Distrito Federal, considerando o primeiro registro, já foram destacados aos 1.344 casos. As pessoas podem procurar ligar para o 136 ou ligar para a Secretaria Municipal, os sites delas estão atualizados, das secretarias estaduais, porque na Secretaria Estadual tem os planos de contingência, então todos eles estão se preparando para dar orientação. O que nós não desejamos é que as pessoas, apenas com uma coriza, procurem uma unidade de saúde, que não há necessidade. Então, é ficar de repouso, fazer uma boa alimentação, uma boa noite de sono, mas não há necessidade de lotar ou de procurar as unidades de saúde, no caso de sintomas leves. O contato próximo, estamos recomendando a realização do monitoramento dos contatos próximos e domiciliares. Os municípios estão fazendo isto presencialmente ou virtualmente, por meio do telefonema e contato direto com as pessoas. Notificação. As definições de caso, elas são atualizadas regularmente. Então, é pedir às secretarias municipais e às secretarias estaduais, às unidades de saúde, sejam públicas ou privadas, que orientem os profissionais de saúde. Não é incomum encontrarmos profissionais que ainda estão com aquela definição antiga, com aquela primeira definição. Então, é fundamental atualizar para que a gente tenha dados mais atualizados. Além disso, todos os municípios devem avaliar a possibilidade de ampliação das equipes, lançando mão ou articulando com estagiários, com estudantes, com aposentados, para situações em que ocorrer um aumento uma sobrecarga no serviço de saúde. O policial militar reformado Rony Lessa e o ex-policial Elcio Queiroz, acusados de matar a vereadora do Rio de Janeiro, Marielle Franco, e o motorista Anderson Gomes, vão a júri popular, segundo determinação do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, divulgada na terça-feira, dia 10. Atualmente, ex-policiais estão presos em uma penitenciária de segurança máxima. Os advogados de Elcio Queiroz, Henrique Teles, soube do pedido ainda nesta tarde e disse em entrevista que pretende analisar junto aos outros advogados do grupo quais os recursos que cabem neste momento, pois, segundo ele, não há prova contra Elcio Queiroz. Marielle Franco e o motorista Anderson Gomes foram mortos no bairro Estácio, região central do Rio de Janeiro. Os dois estão presos há quase um ano e são mantidos em penitenciárias de segurança máxima. Marielle e Anderson foram assassinados em 14 de março de 2018. A defesa de Elcio de Queiroz informou que pretende recorrer. O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro determinou na terça-feira, dia 10, que a SEDAI, Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Rio de Janeiro, aplique de maneira imediata um desconto de 25% na conta de água dos consumidores. A decisão foi homologada pela juíza Maria Cristina Berardo Rucker, da 2ª Vara Empresarial da capital, e decreta que o desconto permaneça até a comprovação de regularização no fornecimento de água sem odor, sem cheiro ou turbidez, inadequados. Em nota, o Tribunal de Justiça estabeleceu que, caso a empresa não cumpra a decisão, será aplicada uma multa diária no valor de R$1 milhão. Pela juíza Maria Cristina Rucker, da 2ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro. Ela determinou que a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgoto, reduza a conta dos clientes ou então pague uma multa diária de R$1 milhão. Cerca de 9 milhões de consumidores no estado do Rio receberam uma água com aparência turva e gosto de terra por causa da proliferação de algas e da contaminação por um componente químico chamado geosmina. Na decisão, a juíza separou a cobrança da água da do esgoto, fixando o percentual de 25% de desconto apenas para a água, mantendo inalterada a cobrança pelo esgoto. A SEDAI até agora não foi intimada e disse que vai se manifestar em breve. Os preços dos contratos dos combustíveis recuaram ao redor de 25%, na maior queda diária desde a Guerra do Golfo, em 1991. Na terça-feira, dia 10, os preços operaram em alta, perto de 13%,
recuperando parte das perdas. Como o valor do petróleo influencia na vida do brasileiro. O economista da Selveda Investimento, Rodrigo Marcati, fala sobre o assunto. Coronavírus, estima-se que a gente vai ter um consumo menor de petróleo no mundo nos próximos trimestres e, por conta disso, a OPEP sugere sempre uma redução na produção para você equilibrar o preço. Como a Rússia primeiro se manifestou dizendo que não iria reduzir essa produção e depois os países árabes seguiu também falando que, além de não reduzir a produção, que ia derrubar o valor, né, da venda do petróleo, a gente teve esse movimento super abrupto no dia de ontem. Como a gente pode ver, hoje já recuperou grande parte do movimento da queda. Então, a gente ainda não sabe precisar se vai chegar de fato na refinaria e, por consequência, no posto de gasolina, algum tipo de mudança no preço. Se chegar, o que a gente está prevendo é que chegue uma redução no custo da gasolina e dos outros derivados de petróleo. Com isso, a gente pode ter um frete mais barato, né? Enfim, gerando mais um alívio na inflação, que já estava totalmente sob controle. Pelo contrário, a gente está com uma inflação baixa por conta de um crescimento ainda tímido da economia. Caso o petróleo venha de fato a permanecer mais baixo nos próximos dias, a gente pode ter uma expectativa de inflação ainda menor. O que além de inflação menor isso pode sugerir adicionalmente para o brasileiro, né? Pode ser que, por conta disso, é bem provável, na verdade, que o Banco Central volte a cortar juros, né? Era algo que ele tinha... o próprio Banco Central tinha dito na última reunião que iria parar por enquanto nos atuais 4,25 de Selic, e pode ser que agora ele tenha, né, espaço para cortar mais, porque o crescimento esse ano que era esperado acima de 2%, provavelmente com esse impacto no mundo inteiro por conta do coronavírus, desdobramentos já atingindo a questão do petróleo, pode fazer com que o Banco Central coloque um pouco mais de combustível, fazendo uma comparação aí direto na economia, né, cortando juros. O governo brasileiro assinou no domingo, dia 8, um acordo de desenvolvimento de projetos com os Estados Unidos, que pode dar acesso ao Brasil a um fundo de desenvolvimento de tecnologia para a defesa que chega a 100 bilhões. O acordo pode ainda ajudar o Brasil a capacitar a sua indústria e abrir o mercado norte-americano para a indústria nacional da área militar. O Pacto RDT-IE, sigla em inglês para Pesquisas e Desenvolvimento, Testes e Avaliação, prevê a possibilidade de parceria em projetos para tecnologias de defesa, que podem levar produtos com patentes a serem divididas entre os dois países e exploradas pelas empresas desenvolvidas. O financiamento será público e terá de ser dividido entre os dois países. Mas o desenvolvimento das pesquisas será feito por empresas privadas. Empresas brasileiras, americanas, também poderão se associar para desenvolver tecnologias e se candidatar ao financiamento pelo fundo. No Comando de Operações das Forças Armadas Americanas, que cuida da América Latina e do Caribe, o presidente Jair Bolsonaro foi recebido com um hino nacional. Aqui foi assinado o acordo bilateral que, depois de aprovado pelos congressos dos dois países, poderá abrir o mercado de defesa americano para a indústria brasileira e permitir o desenvolvimento de produtos entre os dois países. É a primeira vez que os Estados Unidos assinam um acordo do tipo com um parceiro da América Latina. É um acordo histórico e que abre novas possibilidades entre os países, disse o almirante americano Craig Fowler. O presidente esteve num shopping e numa churrascaria, onde foi recebido por brasileiros.
entre eles o ex-piloto Emerson Fittipaldi. Na saída, falou rapidamente sobre o acordo militar. Um grande acordo sobre defesa agora há pouco, está indo muito bem. Bolsonaro e Trump jantaram no resort particular do presidente americano Mar-a-Lago. It's a great honor to have the president of Brazil with us. He's a terrific man. He's done a fantastic job. Our relationship has never been closer, and it's great to have him here. Outros temas tratados no encontro foram o início das negociações para um acordo comercial entre os dois países e a mudança da Embaixada Brasileira de Israel para Jerusalém, que deve acontecer no ano que vem. O presidente americano não se comprometeu a rever o aumento das tarifas aplicadas ao aço e alumínio brasileiros. Estou muito feliz de estar aqui, é uma honra para mim e para o meu país. Pode ter certeza que nunca estivemos tão próximos e é muito bom voltar a um bom relacionamento de antigamente. O Jornal Tremembé fica por aqui. Tenham todos uma boa noite.